Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Silva e seja muito bem-vindo ao Legal Power Tarot. Vamos para o nosso papinho de domingo. E vocês sabem, né? Pra gente falar de um assunto aqui, eu vou sempre dar um exemplo que acontece comigo para ver se encaixa na sua vida. Depois você já vem aqui nos comentários e compartilha pra gente poder bater aquele papinho. Mas tratando desses assuntos espirituais, você que vê a leitura de tarô ou qualquer outra coisa, acabou parando aqui no canal, família é um assunto muito complexo da gente tratar, né? Porque a sociedade coloca um monte de preceitos que a gente tem que seguir, a figura da mãe, a figura do pai, aquela coisa toda, e às vezes a família mais nos prende do que nos liberta, ou liberta muito e nos prende pouco, sabe? Nunca tá, na maioria das vezes, né? Pelo que eu vejo, não tá equilibrado. E eu digo pra vocês o seguinte, né? A gente acha e a gente aprendeu que tem que honrar pai e mãe, tem que honrar a família, aquela coisa toda, mas nem sempre o seu terreno é propício para isso. Nem sempre você tem um terreno para que você honre seu pai, para que você honre sua mãe, para que você se dedique à sua família. Muitas das vezes você nasce numa família que, obviamente, você, né, na teoria, você não escolheu e você tem que vivenciar uma série de coisas ali que de repente não era aquilo que você queria, só que você está vivendo e você tem que viver aquilo dali. Eu digo por experiência própria, gente. Viver com família não é fácil, sabe? Eu ainda moro com a minha família, né? E assim, é muito complicado como ela afeta a gente de um modo positivo e também negativamente falando. E se você não tem uma boa relação com a família, pior ainda. No meu caso, eu tenho a sorte de ter uma boa relação. Isso não quer dizer que é uma relação perfeita. Eu digo uma boa relação no sentido de existe o respeito mútuo, todo mundo se fala, é tudo legal e tal, mas eu conheço muita gente que não tem essa relação. E muitas das vezes você vem aqui numa leitura de tarô, ou você vai consultar alguém, e aí o problema é o seguinte, fala assim, você tem que resolver um problema com a tua mãe, você tem que resolver um problema com a sua família, e você não tem pra onde correr, porque você não fala mais com aquela pessoa, porque de repente aquela mãe ou aquele pai, ela é extremamente abusiva com você, e aí como é que você faz? Como que nós resolvemos essas situações da família conosco, quando o terreno ele não é propício? Gente, eu já vou avisar, hein? Hoje a barulhada aqui na frente da minha avenida tá terrível, então já vamos acostumando que vai ter muito barulhinho. É de manhã, mas não adianta, gente, aqui onde eu moro é de manhã ou qualquer horário tem barulho aqui. E aí, gente, é isso que acontece. Muitas das vezes a gente até quer que as coisas deem certo, que as coisas se resolvam, só que elas não dão porque não depende só da gente, não é verdade? Por exemplo, quantas vezes, como eu já disse, você vê na leitura de tarô que você tem que sair de casa, que está no momento de você deixar a família, de você desbravar o mundo e tal, e você não tem um puto no bolso para você se mudar, para você alugar aquela casa, e muitas das vezes aquela relação que você mantém com essas pessoas não é a melhor, ou realmente não tem nada ali que seja bacana para você. Como que a gente resolve isso, né? E aí não tem muito o que fazer, né, gente? Por experiência própria minha, pelo que eu vejo de amigos e tal, de consulentes mesmo que eu também atendo, não é fácil. Manter uma sanidade mental, um ambiente, às vezes, não é o melhor para você. Por exemplo, particularmente o que eu faço é quando as coisas não estão muito bacanas pro meu lado, na minha convivência com a minha família, cara, eu tenho essa possibilidade, não quero dizer, eu me isolo, quero dizer, tenho meu espaço, tenho meu quarto, aquela coisa toda, eu me isolo. Porque às vezes é melhor você se calar, você não rebater, você não xingar, é melhor do que você se indispor. E as pessoas que moram com a família e não têm um quarto, não têm um espaço, a casa é muito pequena, eu já vivi todas essas situações, né? E a gente acha que o fato de eu ter nascido com esta família, eu tenho que ficar com essa família, eu tenho que viver com essa família, eu tenho que morrer com essa família, e tipo, pelo que eu tenho estudado, ouvido e raciocinado, porque, gente, são só os meus raciocínios baseados no que eu estudo, no que eu vejo, né? É que, gente, a gente
não escolhe a família que a gente tem, ou melhor, a gente escolhe sim a família que a gente tem, só que num outro plano, enquanto a gente é espírito. E quando a gente é espírito, meus amores, a gente não lembra, não tem como se reconectar com isso. Quero dizer, você faz uma série de escolhas com as pessoas e vocês decidem vir como família. E aí, meu amor, é um pai abusivo, é uma mãe narcisista, é um irmão que você odeia ou que ele te odeia, e daí para melhor, é uma avó que não dá assistência. Eu, particularmente, expandindo isso para parentes, a minha relação com parentes, principalmente com parentes, e eu não tenho problema não falar disso porque já está resolvido, ou está se resolvendo na verdade, né? Eu com os parentes da parte de mãe, quero dizer, relacionamento ali não existe. Por quê? Porque inconscientemente ou conscientemente eu passei por diversas situações que não foram bacanas. Assim, hoje, com a idade que eu tenho, já tô macacura. Kakura é uma bicha velha, né, gente? Eu tô macacurinha. Hoje em dia eu não tenho mais nenhuma relação assim próxima, mas também não existe tanta, não vou dizer que não existe mais, mas não existe tanta mágoa assim da minha parte para com eles e tal, e acredito também que deles da minha também, até porque eu também acho que não influencia tanto, mas o que eu vi que era bom para mim era me afastar daquilo dali. E ali, meus amores, eu, Leonardinho, eu morava em Angra dos Reis. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos e estava exatamente no ano que eu estava terminando o meu segundo grau, quero dizer, segundo grau da minha época, o último ano da escola, né? Meus amores, eu tinha que sair daquela cidade, porque aquela cidade de Angra dos Reis, não que cidade é ruim, tá, né? Isso não. Mas quero dizer, o ambiente onde eu estava, ele não era saudável para mim. E tinha essas questões familiares de parentes, né? E eu praticamente, gente, saí fugida para viver uma outra realidade. Por que eu estou falando essa questão dos parentes e tal? Porque às vezes eu vivi essa situação com parentes, mas você vive isso dentro da sua casa e dentro da sua família. Meus amores, por mais que a gente faça tratos espirituais antes de vir para a Terra, e quando a gente vem para cá, a gente vai vivenciar tudo aquilo que a gente tratou, muitas das vezes nós não conseguimos. Eu digo para vocês que na maioria das vezes a gente não consegue. E eu digo para vocês o seguinte, meus amores, na boa, assim, na moral, aquela bem carioca, na moral, não se cobre tanto com relação a isso. Às vezes não dá para você suprir aquilo que o outro quer, mesmo que em outra vida você tenha feito alguma coisa, porque esses tratados espirituais que a gente faz é mediante a vida anterior que a gente teve. Então vamos supor, eu e você que está vendo aí esse vídeo, eu e você brigamos muito nessa vida, aí sabe o que acontece? A gente desencarna. Daí o nosso espírito, que é muito mais evoluído que a gente, eu e você enquanto personalidade, porque o Leonardo de 37 anos, que tem esse dread aqui e tal, é uma personalidade. Isso daqui não é eu em essência, primeiro e espírito, não sou eu. O meu espírito é o que anima essa personalidade, me faz viver e tudo mais. Vamos supor que eu, Leonardo, né, eu e você não vivemos uma situação boa nessa vida, né? Eu peguei, maltratei você, sabe? Não sei, fiz uma coisa muito ruim. Daí a gente desencarna, se encontra enquanto espírito, porque nós temos uma ligação muito grande, principalmente nas relações amorosas, afetivas, e ali que o negócio fica complicado, né? E a gente trata assim, vamos voltar como irmão, porque assim, como quando a gente encarna, a gente é osso duro de roer, vamos voltar como irmão para que a gente possa, de repente, tratar essas coisas aí. E aí, tudo bem. E a gente lá lindo e maravilhoso. Quando chega aqui na Terra, meus amores, é aquele rebuceté, aquela coisa que não funciona, né? E, cara, a realidade aqui é outra. Eu brinco de pensar que nem o nosso espírito sabe do que nós passamos aqui. Foi como eu disse, o Leonardo aqui que está falando com você é uma personalidade chamada Leonardo, que tem 2 metros de altura, que é negro, babadeiro e tal. Mas o meu espírito não se chama Leonardo, não tem 2 metros de altura e não tem os mesmos desejos que eu. O meu espírito, ele só me anima para que a minha personalidade possa vivenciar outras experiências que vai agregar valor para ele, o espírito. E aí, se a gente for aprofundar mais, e aí meu espírito tá ligado, vamos imaginar essa cena. Meu espírito está ligado num fiozinho com a minha mônada, vamos botar assim, que é Deus. Então toda a experiência que eu vivo nessa realidade, eu passo para o meu espírito passa lá para Deus, aquela coisa toda e tal. São assuntos para outros vídeos, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que muitos de nós achamos que a gente tem que honrar pai e mãe,
independente de qualquer coisa, eu tenho que ficar com a minha família. Por quê? Porque a sociedade coloca isso pra gente o tempo inteiro, na novela, no outdoor, no comercial da família. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, que você pega assim um relatório e pergunta assim, quais são os componentes da sua família? E você não tem família, porque você, de repente, é uma pessoa órfã. Ai, gente, mano, está coçando. Você é uma pessoa órfã e você não tem ninguém. E aí? Então e ali a questão não é que você vai ficar constrangido, mas aquela informação que estava escrita, ela já mandou uma informação para você, da necessidade de ter uma família, de ter uma aprovação, de ter que honrar. Se você entra nas questões religiosas, eu acho que piora mais ainda. E, gente, quando eu falo religião, obviamente, eu estou colocando muito aqui a religião cristã, porque é a maior que nós temos aqui no Brasil, mas também estou colocando qualquer outro tipo de religião, que sempre vai focar muito nessa questão da família e da comunidade. E quando você não consegue suprir essas questões familiares, a gente entra em parafuso, a gente fica louca, a gente acha que o errado somos nós. Quantos de nós, quantos aí que estão assistindo o vídeo, porque eu também já fui essa pessoa? Agora, espera um pouquinho, porque eu tenho um recadinho para dar para você. O curso do meu amigo tarólogo que vocês conhecem, Ismael, do canal Pergunte a Morpheus. É um curso que eu aprovo, um curso que tem certificado, ou seja, você está apto para trabalhar, e é uma mentoria babadeira. Um curso leve para quem está procurando o autoconhecimento, mas o principal, para quem está procurando trabalhar e viver de tarô. Você que tem que trabalhar sua espiritualidade, de repente, o tarô pode ser um caminho muito bacana para você. Agora, o melhor de tudo, ele também vai oferecer como um bônus áudios hipnóticos para que você aprenda os arquétipos e o curso com mais facilidade. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, se você tem interesse de trabalhar sua espiritualidade, trabalhar com o tarô ou viver disso, vai lá, clica no link, porque daí você vai entrar no site dele e vai ver as informações. O que eu posso dizer aqui é que é um curso excelentíssimo, importantíssimo e belíssimo que pode mudar a sua vida. Agora sim, volta para sua leitura. Fica frustrado porque você não consegue suprir a necessidade da sua família. E às vezes é uma necessidade de aprovação, das pessoas ficarem felizes com o que você está fazendo, com quem você está namorando, do seu trabalho, e eles não estão felizes, né? E aí a sociedade coloca que eu tenho que honrar, a minha mãe pode tocar o sarabeco comigo que eu tenho que honrar ela, porque a mãe é sagrada e tal, e eu tenho aquela polêmica, gente. Mas é aquilo, gente, é uma opinião que eu tenho hoje. E como um bom geminiano, a minha opinião, ela troca o tempo inteiro. Hoje eu tenho esse raciocínio, porque por algum motivo ele se encaixa bem nas minhas ideias, mas amanhã pode mudar. Isso não quer dizer que está errado, também não quer dizer que está certo. E a sua também. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu tenho uma visão muito ripada com relação à maternidade. Essa questão da santificação da mãe, para mim, não existe. Para mim é um grande erro que prende a gente num lugar que a gente não era para estar. Prende tanto a mulher que acha que precisa ter um filho de qualquer forma, porque se ela não tem filho, se ela não gera, ela não tem valia, e a sociedade coloca isso para ela o tempo todo. Vídeos que quando a mulher tá com 20 e poucos, 30 e poucos, já começa a cobrança, porque o óvulo da mulher tem um tempo de vida e nós sabemos, quer dizer, ele vai enfraquecendo com o tempo, né? Então, quer dizer, a sociedade coloca isso para ela o tempo todo. Então, assim, eu tenho que ser mãe, tem que ser mãe. E outra coisa, né? Quando você é mãe ou quando você tem uma mãe, gente, a mãe te teve, ela fez tudo pra você, porque ela te sustentou, e a gente coloca a mãe num pedestal, que minha mãe pode fazer tudo o que quiser comigo, ela pode ter qualquer tipo de reação. E, gente, existem mães e mães, tá bom? Eu não tô falando de todas, porque, né, gente, eu tenho a minha e conheço algumas, né? Mas são experiências interessantes para que eu veja que as mães não são perfeitas. Tenho conhecidos que têm mãe que são altamente narcisistas. Sabe como é que essa mãe funciona? Quando elas estão na frente dos amigos e da família, ela é a melhor mãe do mundo, preocupada, aquela coisa toda. Quando não tem ninguém, é aquela mãe que coloca as pessoas para baixo, que fala que você não é nada. Nesse jeito, detalhe, eu conheço pessoas, conheço essas mães, e eu fico de cara que essas mães, tipo assim, quando eu frequentava a casa dessas pessoas, de alguma dessas pessoas, essas mães na minha frente eram maravilhosas, aquela que faz comida pro filho, pra filha e tal. Mas quando o filho não tá perto, porque o meu filho é assim. Ela logo se encarrega de falar mal. E assim, muitas das vezes ela não percebe. Ela não percebe que ela tem um traço doentio. Ela não percebe que ela tem um traço de psicopatia, às vezes, ou até mesmo um traço
destrutivo com aquilo dali, né? Eu agora estou focando na mãe porque tem uma coisa muito importante, e nas leituras de tarô aparece muito. Eu sou aqui mestre em conseguir enxergar problema com a mãe. Detalhe, não só nas minhas leituras no YouTube, mas quando eu atendo as pessoas. Cara, se tem problema com a mãe, a figura ela aparece para mim, né? Quero dizer, porque a nossa mãe tem uma influência muito grande. Então eu acredito que o que a gente tem que fazer é respeitar, sim, porque foi ela que gerou, tem que ter autovalorização, tudo isso. Só que a gente não pode ficar preso também nesse arquétipo da mãe que pode fazer tudo e você não avança por isso. Quantos de nós não namoramos, não casamos, não nos mudamos porque a mãe não quer, porque ela não acha? E para piorar espiritualmente falando, se a mãe rogar praga, né, porque praga de mãe, isso é verdade, acaba com você. Se a mãe fizer magia para você, meu amor, dura séculos. Eu tenho, agora eu vou falar, né? Eu tenho uma amizade, não posso falar se é amigo ou se é amiga, eu tenho uma amizade que essa pessoa nessa vida descobriu que a mãe dele, não sei quem é, fez uma maldição já há séculos e ela foi descobrir agora, meses atrás. E que essa... Ó a moto aí, ó. Essa moto é para mim falar que eu tenho que falar pouquinho desse caso, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, é que era uma maldição que durava há séculos e essa pessoa não conseguia se relacionar por causa dessa maldição que a mãe colocou há séculos atrás. E o detalhe, essa pessoa sempre vinha como mãe dessa pessoa, porque eles tinham alguma coisa para resolver, e ela sempre teve o mesmo comportamento. O que você faz com isso? O que você faz com isso? Então, assim, o que eu digo também é você que é mãe que está me assistindo aqui, tende a haver uma responsabilidade muito grande com seus filhos, e não só na criação, porque essa questão vocês já cuidam, mas é de como que você olha esse ser humano, né? Como que eu trato esse ser humano, né? Que eu cuidei, que eu dei comida, aquela coisa toda, porque você está reverberando uma série de coisas na vida deste, né? Que vai deliberar para o resto da vida dele. Então, o que eu entendo hoje é o seguinte, é que a gente tem que tentar limpar o máximo possível o nosso terreno com a família para que a gente, cada vez mais espiritualmente falando, para que a gente pare de reencarnar com essas pessoas. Se a gente não tem uma boa relação, esse é o bem da verdade, para a gente não reencarne mais com essa galera que não está dando legal para a gente, ou para que a gente, no mínimo, fique bem. Muitas das vezes, quando eu faço uma leitura para alguém, ou quando eu estou conversando com alguma pessoa e eu estou consultando a espiritualidade sempre fala: pega suas coisas e vai embora. Se você tenta resolver alguma coisa com a pessoa, e aí qualquer pessoa da família, né? E não dá certo, meu amor, pega suas coisinhas e vai embora. E esse pegar as coisas e ir embora é de uma forma figurativa, ou seja, tentei resolver uma briga com você. Ah, não deu certo, então vou pensar em outra coisa. Ou então, fisicamente falando, eu tenho que pegar minhas coisinhas, sair desse lugar de convívio comum para que eu possa ir para um outro lugar, né? Meu Deus, ai. Gente, ai. Esse nariz aqui, que ela tem que cortar. Gente, a gente vai envelhecendo. Agora eu tenho pelos no nariz. Eu tenho um pelo aqui, um cabelo que tá... Ai, Jesus, acabando comigo. E eu tô aqui usando esse remédio. Esse remédio aqui pra quem tem problema, hora da farmácia. Pra quem tem coisinha com nariz, irritação e tal, é o Avamis, tá vendo aqui, ó? Esse remédio aqui. Alguém usa esse remédio aqui, ó? Cara, ele é muito bom, inclusive vou passar ele agora. Ele é muito bom. Ele é muito... Voltando pra nossa conversa, que a gente conversa é isso também. É falar que nós temos pelos no nariz? Sim, seja você mulher ou você homem. Nós temos pelo e a gente tem que cortar. E é sobre isso. E aí, gente, a gente tem que tentar fazer aquilo que é melhor pra gente, né? Só que entra aquela outra questão, né? Nem sempre quando falam assim, cara, você tem que sair dessa casa, você tem que se afastar dessa família, você tem condições financeiras, né? E isso é muito difícil. E juro pra vocês, pelo que eu vejo, pelo que eu pergunto pra espiritualidade, pelo que eu penso e raciocino, quando você está vivendo uma situação muito difícil com a sua família e você não consegue sair dali, é porque você está sendo tratado com rigor. Você está vivendo aquela situação propositalmente. Quando eu digo eles, a espiritualidade, Deus, a lei kármica, vamos colocar assim.
ela está forçando você a viver aquela situação para que você tire uma experiência dali, para que você enxergue alguma coisa. Você vira e fala assim, mas Leonardo, eu tô minha vida toda com uma mãe que é abusiva, eu não consegui sair de casa, minha vida não deu certo. É porque o seu karma, ele é muito, 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 muito complicado. E, gente, eu não vou enganar vocês não, tá? Encarnou na Terra, no planeta Terra, que a gente não foi santo. Se você encarnou aqui, você encarnou porque você está me vendo, é porque santo foi a última coisa que nós fomos, né? Normalmente, quem vê leitura de tarô e normalmente quem está vendo esse vídeo aqui são pessoas que são inscritas no meu canal, então você tem enfim, você acredita um pouco na espiritualidade e automaticamente também na questão da reencarnação. Meus amores, a Terra, ela é, como os espiritualistas e espíritas falam, a Terra hoje ele é um planeta de expiação. A espiritualidade está vendo como que a gente se desenvolve. E aí tem uma outra situação, porque eu sou desse que sou profundo, eu gosto de colocar caraminhola na cabeça de vocês para vocês pensarem. E aí, meus amores, como a gente está vivendo um final de ciclo que vai durar ainda esse final ainda é muito... Meus amores, todo mundo que é ruim está reencarnando aqui agora. É por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que, né, todo mundo está matando todo mundo. Ninguém tem paciência mais com ninguém. Porque tudo aquilo que é de pior está vindo para cá agora. Justamente para que a gente chegue num boom. Para que no fim das contas a gente veja aquilo que... A gente não, né? A espiritualidade. Veja aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Para, como eles mesmos falam, para separar o joio do trigo. Toda a evolução humana... aqui na Terra tem sido assim há bilhares e bilhares de anos, né? Há milhares e milhares de anos. A gente está vivendo um momento agora onde nós estamos com os piores espíritos aqui na Terra. Juro, juro, juro. E detalhe, eu e você podemos ser esse espírito, tá? Porque a gente não sabe o que a gente foi na vida passada e não sabe mesmo. E digo para vocês, como diria o professor Laércio, tem um professor, um espiritualista chamado Laércio. Aqui no YouTube ele é muito legal, ele já é um senhorzinho, eu gosto muito dele. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas o pensamento, a cabeça dele é muito boa e ele sempre traz umas ideias legais, né? E tem uma das coisas que ele fala que eu acho muito bacana, procura ele no YouTube, é Laércio, o professor Laércio, chamam ele de Lala. Super bem-humorado, super pra frente e tal. E ele fala assim, meus amores, se existe a reencarnação e a gente não lembra do que foi nossa vida passada, é porque não é pra gente lembrar. Se a gente não lembra, é porque não é pra gente mexer naquilo dali. E a gente fica aqui nessa vida tentando, mas quem eu fui no passado? Aonde que eu vivi? Como se isso fosse resolver a sua vida. E detalhe, meus amores, eu já fiz isso, eu não fiz regressão. Mas eu já fiz várias consultas para ver quem eu fui, aquela coisa toda, já me falaram e tal. E na boa, é bom a nível de curiosidade. Só que o problema é o seguinte, se a sua cabeça ela não tá boa espiritualmente, você começa a achar que o que você viveu naquela vida você tem que viver agora, que você tem que repetir, ou você vai trazer uma culpa. Eu acho muito problemático. Hoje em dia, não vejo, não é recomendação, eu não vejo vantagem nenhuma em você saber quem foi você nas outras vidas, a não ser que aquilo dali tenha um fim, um direcionamento para você tratar uma coisa aqui agora. Como na maioria das vezes não é, a gente só quer saber por saber, cara, sai fora dessa porque não é legal. E se a sua cabeça não tá boa, você vai começar a pegar informações do passado, vai querer trazer pro presente e até mesmo porque, meus amores, a gente nasceu do jeito que nasceu, aonde que nasceu, com a cor, no sexo, aquela coisa toda, propositalmente, para trazer as problemáticas necessárias para que a gente possa experienciar outras coisas que a gente não viveu na outra vida, ou deixou de viver, ou viveu errado. E aí saiu desse pano de fundo que eu saí e voltando para a família, é basicamente isso. A família que você tem, obviamente, não é a família que você, personalidade, escolheu, mas é a família que você, espírito, escolheu e fez um tratado com outras pessoas. Meus amores, não é fácil, é difícil. Recomendação que eu repasso para vocês de espiritualidade é a seguinte: se vocês têm uma relação tensa, densa, que não funciona, saia, não tenta resolver, porque você não é um mártir e não tem nada obrigando você. Só quem obriga a gente a fazer tudo pela família, aquela coisa toda, é a bendita da religião. Porque quando você vai perguntar para um espírito, alguma coisa assim, eles também vão dizer a mesma coisa. E nós não estamos falando aqui,
e a espiritualidade está comigo, que você não tem que valorizar e não respeitar a família, não é isso. Mas é quando a situação não está mais sustentável para você, você tem que procurar o seu bem-estar. Porque se você não procura o seu bem-estar, você não consegue fazer ninguém bem. Então, às vezes, é melhor você se afastar daquela família, daquela casa, daquela relação que não é bacana, que é muito abusiva, para que você tenha um respiro, para que você possa ver outras coisas e outras possibilidades. E eu te garanto, não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema nisso. Você tem que viver essa vida como se fosse a única, mesmo a gente sabendo ou acreditando que a gente reencarna. E digo para vocês, nós vamos continuar reencarnando. Há uns anos atrás eu tinha a ideia de que a gente, se eu puder eu não reencarno mais, eu tinha essa ideia. E hoje eu sei, e a gente conversa num outro vídeo, que nós não temos esse livre-arbítrio, que a gente vai continuar reencarnando até a divindade achar que a gente tem que encarnar. Porque ela é dessa. Eu juro pra vocês que a espiritualidade, Deus, tudo, eles são desses. A gente vai reencarnar até a gente viver o que eles querem que a gente viva. Porque a gente está aqui para experienciar. Olha, nós estamos aqui para experienciar. Não é para dar certo, não é para ser perfeito. Todo erro que a gente comete é uma experienciação que propositalmente foi colocada na sua vida. Qual é a nossa parte? Tentar fazer o melhor possível, é a gente fazer aquilo que não interfere na vida do outro e que, sabe, não tem um retorno ruim pra gente. E entra aquela questão que eu sempre vou falar. A gente tem que sempre estar procurando fazer o bem, o bom e o belo. O bem para o outro, o belo para o todo, o bem para você, e automaticamente vai ficar bom ali para o outro também, né? É basicamente isso. Então, se você hoje está passando por uma situação familiar que não é favorável, a sua família não te apoia, você tem que morar com a sua família, você quer sair, você não consegue, você não tem a melhor relação do mundo com a sua mãe ou com o seu pai, não se culpe, a culpa ela não é sua. Existem muito mais envolvidos do que você. Você não fez um trato com a sua família. Todos vocês fizeram um trato um com o outro. Então, se você quer ter uma boa relação com a sua família, você tem que ter atitudes boas hoje, por você. Agora, se você está num ambiente que não te ajuda, saia dali, porque, meus amores, às vezes, a família que você fez o trato espiritual, ela não quer nada com você, e você vai achar uma outra família. É por isso que os nossos pais se casaram, saíram de casa, tiveram a gente, e a gente tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pensar no seguinte, antes de você pensar, porque eu vou abandonar o meu pai, eu vou abandonar a minha mãe. Meus amores, para que eles tivessem vocês, eles também fizeram uma escolha no passado, conscientes ou não. Porque também tem uma outra situação. Cada um tem o seu karma. O meu pai e minha mãe tiveram um karma, os meus avós tiveram outro e eu tenho o meu. Então não é justo também você querer viver a sua vida e agora você não pode ver porque agora alguém da minha família precisa muito de mim. Mas, cara, na sua idade, aquela pergunta que eu sempre faço assim, qual é a sua idade? E o que o seu pai e a sua mãe estavam fazendo na sua idade? Eles estavam na casa dos pais dele? Eles estavam aguentando a rebordosa da família? Ou eles estavam vivendo uma outra situação? Dependendo da sua resposta, você vai ver como que está a sua realidade. Se eu trazer isso para mim, na minha idade, meu amor, meu pai e minha mãe já tinham tido, eu e minhas irmãs estavam vivendo numa casa, numa outra cidade, vivendo a vida deles. Então, o que eu, Leonardo, tenho que fazer hoje? Se eu não estou satisfeito, se eu não estiver satisfeito com alguma coisa e tal, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu também tenho esse poder de escolha. Eu estou vivendo a minha experiência e eu não posso me prender, né, agora a uma realidade que foi imposta. É tipo assim, eu, Leonardo, tenho uma péssima relação com a minha família, tenho uma péssima relação com a minha mãe e agora eu quero me casar e ela não quer que eu me case porque ela quer que eu cuide dela porque ela está idosa. Não, eu quero, se fosse o caso, né? Não, eu quero me casar, eu quero sair dessa casa e tal, e aí você não pensa nisso, você pensa, não, porque agora eu tenho que cuidar da minha mãe, e cara, mas ela também fez uma escolha. Esse vídeo, meus amores, não é pra você ficar com o coração seco e maltratar da sua família e só olhar pra você. Também não é isso. Mas é um vídeo para que você entenda que você tem que cuidar de você, para que o outro também fique bem. É
É sobre isso. E de entender que todo mundo faz escolhas. E quando você escolheu vir para essa família, você não tinha a consciência que você tem hoje. E de entender que a gente não é perfeito para conseguir suprir tudo de todo mundo. Nem da gente a gente consegue. Eu sempre falo isso, né? Nós somos eternas tentativas e erros. Como é que eu vou ter suprir o lance do outro? Meus amores, não tem como. Esse vídeo é para que você não se culpe ou para que você, se liberte mais. Trabalhar essa espiritualidade, para mim, a maior premissa é não se julgue. Faça aquilo que você entende que te motiva, que te realiza. Se você não está fazendo isso, meus amores, e quantas pessoas aí da sua família você fez, mas na hora que ela tinha que escolher, ela optou por ela e não optou por você. Você quer mais sinais da vida? Às vezes, como sempre falo, né? Deus escreve por linhas tortas. Aí você está numa família que é um cocô e um horror. E você acha que você tem que passar por aquela situação. E na verdade, o seu comportamento tem que ser o inverso. Você tem que pegar suas coisinhas, ter coragem para que você, siga o seu mundo, siga a sua vida. Léo, eu estou vivendo essa situação. Aqui eu estou com o computador aqui na mão, né? Para tirar aqui as conclusões. Léo, eu tenho aqui... Eu quero sair de casa, eu tenho uma situação péssima com a minha família, mas eu não tenho dinheiro. E aí, no meu caso, você tem que se planejar, tem que arranjar um objetivo, tem que se esforçar, mesmo que dure, mesmo que demore um pouco, para na primeira oportunidade que você tiver, você pegue suas coisas e vá viver a sua vida. E não se prenda por nada e nem ninguém, independente do que esteja acontecendo no momento da mudança. Porque também tem uma outra coisa, meus amores. Sempre que você quiser fazer uma mudança radical na sua família de um modo geral, vai acontecer uma situação querendo impedir a sua mudança. Sempre vai ser assim. É como se fosse um teste. Tem certeza que é isso? Como que você vai viver com isso? E você tem que apenas pensar no seu bem-estar e de entender que se você não estiver bem emocionalmente, mentalmente, você não consegue suprir nada e nem ninguém. Nem a sua família, e nem a sua mãe, e nem o seu pai, e nem os seus filhos, e nem nada. Então, meus amores, pensem muito bem na hora de ter filho, de se casar e querer ter uma família, porque é de uma importância muito grande. E você que tem questões com a sua família, que mora com a família ou tem uma dependência emocional, cara, tem que pensar, você tem que se tratar para que as coisas possam ali melhorar. E o detalhe, quando um não quer, dois não brigam. Então não adianta você querer que a sua família fique linda e maravilhosa se ela não quer. E aí vai a mesma dica. Se você vive num ambiente aonde você quer melhorar, aonde você quer consertar as coisas, mas a sua família não quer, é o sinal explícito que você deve se organizar para que você pegue suas coisas, sejam mentais ou físicas, para que você siga o seu caminho, siga a sua vida. Para que quando você tiver 70, 80, 90, você não se arrependa, acha que a sua vida foi um cocô e um horror. Para que pelo menos você tenha feito aquilo que você quis. É sobre isso. Falei muito, eu não falei, gente? Muito do que eu falei que tem questões minhas na minha família, de pessoas que eu conheço, e pelo que a espiritualidade está me falando aqui, tem muitas questões de gente que está assistindo esse vídeo também. Então deixa aqui nos comentários como é a sua relação familiar e se você está vivendo alguma situação não muito propícia e bacana, porque a gente vai lá, se responde, dá aquela conversadinha assim de leve e tal, porque no fim das contas, meus amores, perfeição não existe. Eu tenho muitos problemas também com a minha família, tem muita coisa que eu concordo, muita coisa que eu discordo, tenho os meus planejamentos, uma série de situações. Então não ache também que trabalhar a sua espiritualidade é só você aguentar o outro o tempo todo, que também não é só isso não. Às vezes o tratamento que você tem que fazer é você pegar suas coisinhas e seguir o seu caminho. Essa é a minha mensagem para você hoje. Mas como eu já embaralhei e já dei o corte, eu vou perguntar para a espiritualidade, vou tirar aqui uma cartinha para ver o que ela tem para falar para a gente como conclusão desse assunto família, familiar, da nossa convivência com a família. Vamos tirar aqui, uma cartinha aqui do meio. Quem é que veio? Rei de Copas, olha que legal. Aqui é o grande rei Xangô com leão, né? Meus amores, Rei de Copas, para concluir aqui a nosso bate-papo, a nossa conversa vem falar de maturidade emocional. Maturidade emocional. Um rei, ele é rei porque ele passou por muitas situações, ele teve muitas experiências nessa vida e nas outras também. Um rei de copas, ou seja, ele é um rei emocional, ou que sente para tomar as decisões. E o rei de copas, ele sabe muito bem o que ele quer.
E um rei de copas para finalizar a nossa conversa, para falar para você o seguinte: tome as decisões que você sente que são boas para você. Você tem que decidir o que você quer. Um rei tem o poder de decisão. Não é assim nos filmes que a gente vê? O rei tá lá sentado no seu trono e ele vai, vamos cobrar isso daqui, vamos matar fulano, vamos expandir aqui, vamos abrir guerra ali. Ele tem o poder de decisão. E através da decisão dele é que as coisas começam a acontecer. É sobre isso, meus amores. A partir do momento que você começar a tomar decisões sobre a sua vida, sobre o que te influencia, sobre o que você quer e o que você não quer, principalmente relacionado à sua família, vai ser infinitamente melhor para você, porque você vai tomar uma atitude aqui e vai ter um reverberar infinito na sua vida. Então, tome as decisões que você sente que são boas para você, mas a decisão ela tem que partir de você. E um rei, meus amores, ele não está aqui brincando e perguntando, ele para, pensa, olha a sua experiência, olha o seu presente e fala, bom, eu quero decidir isso, e é isso que eu vou fazer. Está decidido. E ali uma vida começa a acontecer. Meus amores, maturidade emocional é o que a espiritualidade fala pra gente, porque eu estou incluído nesse assunto também. Tenha maturidade emocional e tenha poder de decisão para a sua vida. Se você vive uma situação hoje com a sua família que é insustentável, coloque um objetivo, se planeja, decida sair dessa situação, mentalmente ou fisicamente. Se você tem que tomar uma decisão, se eu quero ou não ter família, cara, pensa para que você veja se você realmente é capaz de ter isso. E óbvio, meus amores, sempre, se você está precisando de uma ajuda, procure um psicólogo para que você ache essa maturidade. Procure terapeutas holísticos para que eles mexam na sua energia, nos nossos chakras, para que você possa dar conta e cabo do mesmo. Na verdade, no fim das contas, nós somos as eternas tentativas e erros, tentando fazer alguma coisa, tentando decidir alguma coisa que é muito difícil. Para mim é dificílimo. Imagino que para vocês também sejam. Então, deixa aqui nos comentários o que você está passando, se está passando, e qual é a sua opinião sobre as coisas que eu falei aqui. Meus amores, o que eu falo na verdade é absoluta. Como eu disse, hoje eu estou pensando assim, amanhã eu posso pensar de outro. Tenho intenção dessa conversa exatamente ter essa troca com vocês, tá bom? Então, meus amores, é sobre isso e não é outra coisa. Se você gostou desse bate-papo, deixe sua curtida porque me ajuda muito. Se você gostou também da minha energia, do meu close, do meu narizinho, do barulho, se inscreva aqui no canal, porque todo fim de semana tem essa conversa. E para você que gosta de leitura de tarô, durante a semana tem leitura de tarô para todos os signos, tá bom? Inclusive de novembro já está disponível no canal, vai aparecer aqui no encard a qualquer momento, tá bom? Um beijo grande no seu coração, que Mamãe Oxum abençoe muito sua vida e uma boa sorte para você, tá bom? Tchau, tchau.